Mas a minha Uma vez pergunta é... A gente tem experiência de não Estado pra saber como seria? A gente tem alguns casos exóticos que passam um pouquinho perto Por ao exemplo. longo da história. A gente tem algumas coisas que é meio tipo... E nenhuma delas é uma ideia do que os libertários defendem. Tá. São só experiências. Tem um livro muito bom do David Friedman, que é Legal Systems Very Different from Ours. Alguma coisa assim, não tem em português, mas sistemas legais muito diferentes do nosso. Que ele estuda outros sistemas legais que existiram no mundo. Um deles, um exemplo famoso, é o que aconteceu na Islândia medieval, mais ou menos no período do ano 900 até 1200, 1250. Durou 350 anos, o que é mais do que a duração dos Estados Unidos hoje. Era um sistema onde não existia um presidente, o judiciário era essencialmente os donos de templos, não porque eles eram figuras religiosas, mas porque eles eram figuras de referência. Então você ouve eles resolvem disputas, e o legislativo estava literalmente à venda. Porque o legislativo era quem eram os donos de templos e você podia comprar e vender um templo. Então qualquer pessoa podia comprar um assento no parlamento e o parlamento podia então passar uma lei. Se você não gostou, você podia comprar os assentos de volta e despassar ela. Um negócio maluco pra caralho. E funcionou por 350 anos. Descambou numa guerra civil no fim das contas? Sim, deu um problema. Depois de 350 anos. Então assim, se você considera que uma sociedade que ficou estável por 300 anos deu errado... Não, claro que não. Teve problemas? Sim, mas assim, nada vai dar certo pra sempre, não importa o que aconteça, sabe? Coisas, uma hora vão dar errado por algum motivo. Nada é eterno. Mas era um sistema meio maluco nesse sentido, mas você tem evidências que existia um grande desenvolvimento econômico, violência era baixíssima. Você imagina, todo mundo era matando todo mundo, certo? Não. É um lugar extremamente pacífico, e é uma experiência histórica interessante. Você tem um pouco... aí é pouco difícil as fontes, porque você tem a experiência da Irlanda medieval, que deve ter durado alguma coisa ao longo de 1000 anos, mais ou menos, mas é que a gente não tem os registros escritos. Mas o que indica-se... que alguns registros dizem que era mais ou menos assim, alguns não era bem isso. Mas era assim, pessoas escreveram isso, tipo, 200 anos depois, baseado em o que elas ouviram. Então, Mas... era um sistema cultural, em que quem resolve disputas é um chefe militar. Ele tem pessoas armadas com ele que resolvem as coisas quando não se resolve na amizade, eles resolvem no vamos ver. Então, ele era o Estado. Não porque você não era obrigado a seguir ele. Ah, tá. Você podia seguir qual você quisesse e sair de um e ir pro outro. Tá. No mesmo espaço. Tá. Então era um sistema de competição de resolução de disputas, em que as resoluções de disputas eram baseadas em lei customária. Então como que a gente resolve as coisas no passado? Jurisprudência, o que é hoje common law. O sistema hoje legal que rege os Estados Unidos e Inglaterra hoje é basicamente o mesmo princípio. Qual é a jurisprudência? Como que nós resolvemos quando existe um homicídio, ou uma cobrança de uma dívida, um conflito sobre de quem que são essas ovelhas? É olhar pro passado e ver o que der certo. Qual que é o histórico, é isso que nós vamos fazer. Existia alguma obrigação estatal? Não, ninguém era obrigado, não existia uma jurisdição obrigatória. Existiam pessoas que executavam sentenças, resolviam disputas. Se o cara fizesse tudo errado, ele perdia seguidores, perdia o poder dele, porque ninguém ia até ele. Então ele era obrigado a seguir jurisprudência. Então você tinha uma lógica de mercado aí. Algumas fontes são meio iffy nisso, mas é um exemplo até interessante. E depois você tem a Lei Shir, que foi desenvolvida na Etiópia e Somália. Quando a Itália colonizou a Etiópia não foi realmente tão colonizada, mas especialmente a área da Somália, eles descobriram que os nativos tinham um tipo de lei customária que evoluiu de forma completamente independente do Ocidente, e eles desenvolveram basicamente uma noção idêntica de devido processo legal. Advogado, defesa, tempo de defesa, tem que ter produção de provas não podem ser obtidas de maneira ilegal, você tem direito à apelação. Todas essas estruturas existiam dentro dessa lei. E era, tá, mas quem que é o Estado? Não tem. Não tem, as coisas são das pessoas. E quando tem uma disputa? Quem resolve é o parente masculino mais velho que liga os dois. Então, se tem uma disputa entre dois primos, quem resolve é o avô. Porque ele tem jurisdição em cima dos dois. Por quê? Porque a nossa cultura decide o que é isso. É assim que a gente faz as coisas. Tipo, esses exemplos históricos, todos eles estão muito fortemente ligados à cultura. E é um negócio meio exótico. Você tem algumas coisas diferentes que são propostas hoje dentro de tecnologia. Então, assim, eu não tô propondo que esse deveria ser o nosso sistema. Estou dizendo assim, uma vez que você tem integrado isso em cultura, isso vira normal.
Só que hoje a gente tem uma cultura de Estado. As pessoas acham que isso é normal. Assim como a gente um dia teve uma cultura de escravidão, de achar que escravidão é normal. A gente já teve um dia uma cultura de achar que a mulher não era realmente gente. Era tipo, você tinha homens, mulheres e depois... e bichos e tipo, sei lá. A gente já acreditou nisso como humanidade. Exatamente. O que é idiota. Hoje a gente olha pra trás e fala, meu Deus. E eu acho que um dia a gente vai estar como humanidade olhando pra trás e pensando... Mano, os malucos pagavam imposto de renda, bicho. Como é que a gente... Quem que pensou que o Estado tem que fazer estádio, fazer Copa, bicho? Olha o que esse povo acreditava, mano. Bando de doido, uga-uga. Porra, burra foi essa, sabe? Eu acho que um dia isso vai acontecer.